bom dia, bom começo de semana. A Comissão de Assuntos Econômicos vai retomar esta semana a votação de reajustes do funcionalismo público. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Fragoso, bom dia. Quais são os aumentos que estão na ordem do dia? Bom dia, André. A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar 3 propostas de reajuste que ficaram para trás, enquanto várias outras já foram aprovadas e sancionadas porque elas têm efeitos financeiros mais complexos. Os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal vão passar dos atuais R$ 33.700 para R$ 36.700 agora e para R$ 39.300 a partir de janeiro do ano que vem. Como o salário dos ministros funciona como teto do funcionalismo, ele tem impactos, o chamado efeito cascata, sobre a folha de pagamentos do judiciário e também de outras categorias que têm o salário limitado pelo teto. O salário do Procurador-Geral da República deve acompanhar o salário dos ministros do STF e também tem impacto direto no salário dos procuradores federais e permite que os estados aumentem os vencimentos dos procuradores de justiça. Já o salário do Defensor Público Federal vai subir dos atuais R$ 31.500 para R$ 33.700 de forma escalonada até 2018 e a proposta também prevê um reajuste para a categoria da Defensoria Pública Federal, cujo salário gira em torno de R$ 19 a R$ 21 mil. Eles vão passar, portanto, para R$ 29 a R$ 32 mil. Fragoso, o presidente do Banco Central deve se reunir com os senadores na Comissão de Assuntos Econômicos. Qual é o assunto? O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, ele foi confirmado pelo Senado em junho e no mês passado ele participou pela primeira vez da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, em que foi mantida pela 8ª vez seguida a taxa básica de juros, a Selic, em 14,25%. Há uma grande demanda de muitos senadores pela redução da taxa básica de juros, que tem um impacto sobre a dívida pública. Portanto, esse deve ser um tema central dessa audiência, que vai acontecer logo após a votação das propostas de reajuste. Outro tema deve ser a inflação, que tem uma meta de 4,5%, mas está girando na casa dos 9% ao ano. Ok. E na quarta-feira tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça e também da Agenda Brasil. Quais são os assuntos em pauta nessas comissões? A Comissão de Constituição e Justiça deve retomar a votação do imposto sobre grandes fortunas, sobre grandes heranças e doações. Nós já chegamos a falar aqui sobre esse imposto, ele seria um adicional cobrado pela União e um imposto que já existe e é cobrado pelos estados, o imposto de transmissão por morte ou por doação. Nos estados ele é limitado a 8% e a previsão original da proposta de emenda à Constituição era que a União pudesse cobrar até 27,5% o mesmo teto de cobrança do imposto de renda. A grande novidade aqui é que na semana passada o relator, o senador Roberto Rocha, ele admitiu que somadas as duas alíquotas elas poderiam significar um verdadeiro confisco do patrimônio de muitas pessoas, principalmente porque a parte dos estados ela pode ser alterada por um projeto de resolução do Senado que tem uma votação relativamente simples. Portanto, ele reduziu significativamente esse valor cobrado pela União dos 27,5% para 8%. Portanto, seria o valor máximo que poderia ser cobrado pela União, somado ao máximo dos estados, o máximo seria de 16%, portanto, total dos dois impostos dos estados e da União. E a Comissão de Desenvolvimento Nacional, ela pode votar a legalização dos jogos de azar. Essa proposta permite a exploração do jogo do bicho e de jogos eletrônicos como videoloterias e videobingos, além de cassinos em resorts e pela internet. A expectativa do autor, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, é que isso permita uma arrecadação de 20 bilhões de reais por ano. Mas há também uma resistência. Alguns senadores eles defendem que isso tem um custo muito grande na saúde pública por conta do vício na jogatina e que também há uma grande dificuldade em se fiscalizar o funcionamento regular dos jogos. Meu Roberto, desejo a você um bom trabalho, a você e aos colegas da rádio. Os 10 anos da Lei Maria da Penha, completados no último dia 7, foram comemorados pelos parlamentares. Apesar dos avanços, a busca de mecanismos para aumentar a proteção às mulheres vítimas de violência continua na pauta do Congresso. A Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, é considerada pela Organização das Nações Unidas uma das 3 mais avançadas do mundo para prevenir e punir a violência doméstica.
A Lei Maria da Penha é um instrumento muito importante, porque ele trabalha não só a repressão ao agressor, aquele que cometeu o crime, mas ele também trabalha na prevenção, ele trabalha no atendimento e proteção das mulheres que são vítimas de suas famílias e também trabalha o atendimento para a recuperação do agressor. As mulheres agredidas são muitas vezes submetidas a vários tipos de violência doméstica, física, sexual, patrimonial, moral ou psicológica. Um tipo de violência psicológica comum é o que passou esta mulher. Impedida de trabalhar, ficou financeiramente dependente do companheiro e não teve como deixá-lo. Até o filho sofreu com o relacionamento dos pais. A escola me comunicou que o Guilherme estava tendo comportamento agressivo e depressivo na sala de aula, comportamento diferente. Comunicaram ao conselho tutelar, o conselho tutelar veio atrás de mim e me falou que eu tinha que tomar uma decisão, ou ele ou meu filho. Só que eu não tinha para sair, não tinha para onde ir, não tinha emprego, não tinha nada. Aí eu cheguei em casa, fui falar com ele, chegou em casa para me agredir. E eu peguei o papel e fui mostrar para ele, comecei a chorar, mostrei o papel para ele. Ele falou que o problema era meu e daquelas desgraças, que eram as crianças, sabendo nem se era filho dele. Essa história de que briga de marido e mulher, a gente fica quieto, não se mete a colher, isso está errado. Briga de marido e mulher se denuncia. Muitas das mulheres têm passado fome, porque o Estado ainda não está contento, mas ele está conseguindo já profissionalizar algumas mulheres. A Casa da Mulher tem cursos profissionalizantes, a Associação das Mulheres tem curso profissionalizante. Uma proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado e atualmente em análise pela Câmara dos Deputados inclui a mulher vítima de violência entre os amparados pela assistência social. Se tiver uma política que também incentive a assistência às mulheres agredidas de violência, eu acho que ela pode ser bem-vinda, contanto que os agentes públicos estejam qualificados e preparados para trabalhar com a especificidade de políticas, com a especificidade de violência contra a mulher. Essa PEC 43 de 2012, da minha autoria, que demora para tramitar uma emenda à Constituição, ela coloca a proteção à mulher que foi vítima de violência dentro da Constituição na assistência social, junto com idosos, com crianças, com portador de deficiência. O artigo 203 da Constituição Federal determina que a assistência social deve ser prestada a todos que necessitarem, mesmo que não tenham contribuído para a Seguridade Social. Estabelece também os objetivos desse tipo de assistência. O que a emenda faz é acrescentar entre os objetivos previstos o amparo à mulher vítima de violência. Essa emenda foi feita para que as mulheres vítimas de violência, elas possam ter, por parte da sociedade e no abrigo da Constituição da República, um acolhimento para que ela possa não ter que voltar para casa e que ela possa se manter. E a Lei Maria da Penha é reconhecida como um marco na defesa das mulheres. Todos os anos, mais de 1 milhão de mulheres são vítimas de violência doméstica no Brasil. É o que aponta o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Mas depoimentos mostram que, de fato, a legislação ainda pode ser aprimorada. Acho que a pior coisa que ele poderia ter feito comigo foi ter triscado a mão em mim, assim, e acabar com a minha vida, porque ele acabou com a minha vida. Temos a Constituição, que é a Carta Maior, que coloca mais de 20 citações de proteção aos agressores, aos réus, né? Enquanto que a vítima fica citada só lá no artigo 245, a lei disporá sobre atendimento multidisciplinar às vítimas de crimes violentos. E até hoje não foi regulamentado esse artigo. Ele pula muro, ele me persegue no serviço, ele me chantageia. E aí eu acabo voltando, por medo. Muitas vezes por medo, por necessidade. Porque ele que trabalhava, né? Eu nunca trabalhei. Aí por me ver com necessidade, com medo dele, eu acabo voltando. A
Associação das Mulheres já existia sem Lei Maria da Penha e a gente não sabia o que fazia. A gente ouvia, tentava ajudar, mas não tinha as leis que amparavam. Depois, quando nós soubemos, foi uma euforia, porque nós queríamos que todo mundo soubesse de uma vez sobre a Lei Maria da Penha. E aquilo era novo para a gente queria conhecer mais. A Maria da Penha para a gente era um mito, hoje a gente conhece ela, mas na época ela era um mito para a gente. Eu acho que a Lei Maria da Penha foi fundamental. É engraçado porque quando a gente trabalha com lei, a gente percebe que tem algumas leis que as pessoas dizem assim, comumente, que tem lei que pega, tem lei que não pega, né? As leis são feitas a partir das necessidades da população. E essa lei é uma lei que veio de uma experiência prática. O que acontece com essa mulher quando ela denuncia, o marido é preso, volta, torna a aparecer, medida restritiva? Elas estão conseguindo se sentir protegidas? Não, elas ainda estão muito amedrontadas. Nós temos casos aqui na associação que o marido está preso, a mulher está dormindo, mas o dia que ele é solto, ela passa a não dormir mais. Agora, no momento que ele sai, eu não sei o que vai acontecer. No momento que eu souber assim, ele está solto. Não é porque eu nem sei se vão me avisar. Eu nem acredito que a justiça vai fazer isso. Ele volta revoltado e ele mata mesmo. Mata, bate. Quando eu pensei que não, ele me deu um murro que depois eu não enxerguei mais nada. Acho que minutos depois eu voltei. Aí quando eu olhei assim, eu tava com roupa branca, né? Que eu tava ali no presídio. Quando eu olhei, a minha roupa tava lavada de sangue, assim, ó. Não tinha um lugar que eu não tava sujo de sangue. Adianta prender? Não. A violência doméstica, ela vem de pequeno, né? Quando dentro de um lar violento, né, acontece esse tipo de agressão, a criança, ela, quando crescer, ela vai tender a repetir aquilo que ela vivenciou quando criança. Falava pro menino que ele ia embora, que eu ia me prostituir para criar eles, que eu era uma vagabunda, que ele só tinha pai, que eles não tinham mãe, que a mãe deles não prestava. A gente não pode achar que a questão da violência doméstica é cuidar apenas da mulher, a gente tem que cuidar do homem também. Eu queria matar aquele homem quando ele me bateu, mas hoje eu já penso diferente. Eu também acho que ele tem que ser tratado. Eu acho que a Lei Maria da Penha vai ter um sucesso muito maior quando nós trabalharmos o preventivo, que é o casal. A gente tem que trabalhar o casal. Ela é uma lei educativa, ela vai levar gerações para realmente alcançar na sua plenitude todo o seu vigor, sabe? Mas a gente já caminhou nesses 10 anos muito. Como parte das celebrações dos 10 anos da Lei Maria da Penha, o Senado lançou o portal Observatório da Mulher contra a Violência. De forma interativa, o portal vai reunir dados, pesquisas e análises sobre o assunto para contribuir na formulação de políticas públicas de combate à violência contra a mulher. O uso da pílula do câncer em humanos é o tema do especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. A fosfoetanolamina está com a distribuição suspensa no Brasil por determinação do Supremo Tribunal Federal, enquanto o governo realiza estudos para tentar confirmar a eficácia da substância. O especial Cidadania está disponível na edição de papel do Jornal do Senado e também na internet, no portal senado.leg.br/jornal. Fosfoetanolamina. Essa substância com nome difícil começa a se tornar popular porque surgiu como nova esperança no tratamento do câncer.
No especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, o repórter Paulo Sérgio Vasco conta como esse debate vem sendo conduzido no Senado, com discursos e audiências públicas com especialistas. Até a semana que vem, o Ministério da Saúde deve divulgar os primeiros resultados de testes que começaram a ser feitos com humanos no mês passado. Caso a droga não apresente efeitos colaterais graves, a pesquisa terá prosseguimento. A polêmica sobre a nova droga contra o câncer cresceu porque ela vinha sendo entregue gratuitamente na Universidade de São Paulo, mas há 2 anos a distribuição foi proibida. Neste ano, chegou a ser sancionada uma lei autorizando o uso da fosfoetanolamina, mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a validade da norma depois que a Associação Médica Brasileira entrou com ação alertando para o desconhecimento sobre a eficácia do medicamento e sobre os efeitos colaterais. O Jornal do Senado pode ser lido na edição em papel ou pela internet, senado.leg.br/jornal. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet e também ao longo da nossa programação nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.